Oi gente, bem-vindos ao vídeo de volta. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Thalita. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vou aproveitar que o vídeo do carro tá tendo alguns comentários a mais, então a gente vai falar sobre o carro enquanto eu faço a minha maquiagem. Já tá tudo prontinho aqui, então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você não sabe que vídeo é esse do carro que eu tô falando, eu vou deixar ele aqui nos cards, então quando você terminar de assistir esse aqui, você já corre pra aquilo lá assistir. Não esquece de se inscrever nesse canal, de deixar o seu like, e as minhas redes sociais ficam sempre aqui embaixo. Nesse vídeo em específico, a gente vai falar como eu consegui comprar o meu carro sendo tão nova, né? Eu tinha acabado de fazer 20 anos na época, já faz um ano que eu tenho o meu carro. Então a gente vai falar sobre isso, eu vou te dar algumas dicas e falar mais ou menos como foi o processo e o que eu fiz, o que eu precisei abrir mão, como que funcionou tudo. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Como eu falei, eu tinha acabado de fazer 20 anos, eu faço 20 em junho e eu comprei o carro em julho. O processo para comprar o carro, na verdade, foi bem rápido. Eu vi o carro na quarta-feira, né? Eu vi o anúncio do carro na quarta-feira. Fiz ali aquela simulaçãozinha que tem nos sites. Então, eu fiz a simulação ali, foi pré-aprovado. E eu comprei o carro, de fato, no sábado. Então, tudo isso foi na quarta-feira. No sábado, eu já assinei os papéis do carro. Então, assim, foi muito rápido. Mas, nesse meio tempo, obviamente, ali que eu dei uma pesquisada sobre o carro. Então, eu acho que essa é uma parte muito importante, você pesquisar sobre o modelo do carro que você quer. Eu, pra ser bem sincero, nem conhecia o carro que eu comprei. Eu não conhecia e, tadinho, eu achava ele feio. Tinha um pouquinho de preconceito com ele, assim, quando eu vi a carinha dele, eu falei, gente, que carro feio. Mas aí depois que eu vi tudo que ele oferecia e o preço dele, né, o meu carro é um Caoa Cherry, então ele é um QQ 2012 e ele foi 20 mil reais. Foi um pouquinho mais por conta do financiamento, mas essa parte a gente deixa quieta, a gente nem toca no assunto, tá bom? Finge que não existe financiamento. Então, quando eu vi ele, eu achei bem legal as coisas que ele oferecia. Ele tem direção hidráulica, os 4 vidros dele são elétrico, ele tem ar-condicionado, tem airbag, o painelzinho dele é todo digital, é a coisinha mais bonitinha. Então eu achei que valia a pena o valor dele com tudo que ele estava oferecendo. Eu obviamente já fui lá, já corri pra internet, pesquisei, vi um monte de review, de gente falando sobre o carro. E assim, todo mundo falava bem dele, né? As únicas reclamações que eu vi eram sobre o amortecedor dele, que falaram que estragava muito rápido, que não era muito confortável. Eu, particularmente, não tive problema nenhum com o amortecedor. O problema que eu tô tendo agora é com a homocinética dele, que eu preciso trocar a minha, que eu ainda não troquei, mas eu preciso trocar. Então, até agora, sim, foi o único problema que eu tive de precisar fazer troca ou alguma coisa assim. Mas todas as resenhas falavam bem. E, obviamente, eu tirei isso meio que a limpo quando a gente foi fazer o test drive, né? Mas eu vou falar tudo isso um pouquinho depois, porque eu comprei o carro sem saber dirigir. Então, a gente fala sobre isso depois. Bom, quando eu comprei ele, eu já trabalhava na última empresa que eu trabalhei há 2 anos. Então, eu fiquei ali os 2 anos economizando o máximo que eu conseguia, especificamente para comprar o carro. Então, como eu moro com a minha mãe, então eu não pago aluguel, as contas são divididas, então não fica pesado para ninguém. Então, eu conseguia guardar ali mais ou menos uns 400, 500 reais por mês. Lembrando que eu ganhava um salário mínimo, né? Acho que eu não lembro quanto exatamente que eu ganhava, mas eu acho que devia ser uns 1.600. Eu não sei quanto que tá o salário mínimo hoje, mas acho que tá 1.000 e... Quanto que tá o salário mínimo hoje? Eu não sei, eu deixei na tela. Mas eu acho que eu ganhava uns 1.600 quando eu comprei o carro. Então eu consegui ali guardar uns 500, 400 reais por mês, assim, era de lei eu guardar esse dinheiro, porque eu já sabia que eu tinha essa meta, que era uma coisa que, querendo ou não, né, gente, é caro. Então eu economizava tudo o possível que eu conseguia e sempre guardava o dinheiro nas caixinhas do banco, sabe? Porque na poupança, até onde eu sei, ele não rende tanto, ou não rende nada, eu nunca lembro. Mas ele não rende tanto quanto nas caixinhas. Então a Nubank tem, o C6 tem, o Itaú tem. Então compensa mais você colocar o dinheiro nessas caixinhas que ele vai render um pouquinho mais do que você deixar lá no banco sem guardar ou você colocar ele na poupança. Então compensa muito mais. Então eu fazia isso, eu guardava ele todo bonitinho, todo mês. Era uma regra você guardar uma porcentagem desse dinheiro. Então, obviamente, que você, ainda mais dependendo da sua realidade,
necessidade, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, assim, pra mim, essa parte de guardar nunca foi difícil, porque eu sempre fui mão de vaca. Então, pra mim, nunca foi um grande quesito eu guardar dinheiro. Pra mim, tipo, eu preferia guardar o dinheiro do que gastar ele. Então, se isso for um problema pra você de guardar dinheiro, você vai ter que se esforçar um pouquinho. Mas deixa eu te falar que compensa, tá? Compensa, porque enquanto você vai ver ali todo mundo saindo pra balada, gastando, comprando o celular que acabou de lançar, comprando um tênis que acabou de sair, uma roupa de R$ 300, você vai estar sem nada. Mas daqui a pouco você vai estar com o teu carro. E o pessoal que tá lá gastando com roupa vai continuar gastando com a roupa. E você já vai estar com o teu carro. Então, assim, compensa, entendeu? Então, acho que você tem que pensar mais no futuro. E aí, mano, você compensa muito mais você guardar o seu dinheiro por um motivo maior do que você ficar gastando, gastando, gastando. E quando você vai ver, você gastou todo o dinheiro e você não construiu nada. Você não comprou nada, você não tem nada. Então, assim, compensa muito mais você guardar dinheiro, né? E investir nas coisas que realmente importam pra você. Seja carro, seja casa, enfim, o que você quiser. Uma das coisas importantes também, quando você já tiver ali o dinheiro e já estiver disposto a comprar o carro, é você calcular se você vai conseguir arcar com a dívida do carro e se você tiver mais alguma outra dívida, você conseguir equilibrar as duas coisas. Eu, como eu falei, foi um pouquinho no impulso, então isso foi uma coisa que eu deveria ter feito e não fiz. Quando eu comprei o carro, eu tinha mais uma dívida que era a minha televisão, que eu tinha comprado, e eu lembro que a parcela era tipo R$ 300, era um negócio assim. Mas como eu ganhava pouco, esses R$ 300 junto com os 700, que era a parcela do carro, que é a parcela do carro, né? Pra mim já fazia diferença. Então isso é uma coisa que eu me arrependo. Eu deveria ter esperado mais. Deveria ter visto com mais calma. Porque aí não teria ficado tão chatinho, sabe? Tipo, eu consegui arcar com tudo. Eu consegui pagar a televisão. Não atrasei parcela do carro, mas nesse período eu não consegui guardar nada de dinheiro. Porque aí eu precisava ajudar em casa, precisava pagar o carro e precisava pagar a televisão. Então, se você já tá com esse planejamento do carro, vê no momento para você comprar onde você só vai ter a dívida do carro. E se você vai ter mais de uma dívida, o carro e mais alguma coisa, você vai ter dinheiro suficiente para você arcar com tudo e não vai te atrapalhar. Porque isso é uma coisa que eu deveria ter feito e eu não fiz. Sim, me arrependo. Cara, eu poderia ter feito diferente, mas sei lá, as coisas aconteceram como elas no momento. Acho que as coisas aconteceram como elas tinham que acontecer, entendeu? Aconteceu, já foi, já passou, já faz anos isso. Então eu acho que é mais fácil você ter essa ideia de que se você vai entrar numa dívida grande, elimina todas as outras dívidas antes de você ir lá e comprar o carro de fato. Ou certifique-se de que você vai ter dinheiro suficiente para manter os dois carros. Obviamente a pesquisa de qual carro você vai comprar, o preço, tudo bonitinho, é muito importante. Como eu falei, eu comprei o carro no impulso, digamos assim. Então, eu sabia que eu queria um carro, sabia que aquele ano a minha maior meta era comprar o carro, mas como eu não entendo muito, eu não sabia que carro que eu queria. Então eu vi aquele carro, gostei do preço, gostei de tudo que ele oferecia, fui ver os vídeos, as pesquisas e tudo, e aí que eu de fato escolhi e falei, cara, beleza, eu quero esse. Mas antes disso eu não sabia que carro que eu queria, porque eu não entendo muito bem de carro. Então, é legal você, antes de fechar, né, de fato, o negócio, antes de você escolher o seu carro, você fazer essa pesquisa. Ver quanto que é a tabela, ver quanto que é mais ou menos a manutenção, as peças. O meu eu já tinha visto que as peças são um pouquinho chatas de encontrar. Então, na internet você encontra, mas pessoalmente é um pouco chato. Então, eu já sabia que se desse algum problema, talvez eu ia ter que esperar um pouquinho, porque aí até comprar peça, até ela chegar, tem todo esse rolê. Então, eu já sabia que eu ia ter que esperar um pouquinho. Então, eu já comprei ciente disso. Então, é legal você também fazer essa pesquisa de peça, de manutenção. A manutenção do meu também já tinha visto, eu vi que não era uma manutenção assim tão cara, tão impossível de pagar. Então é legal que você faça toda essa pesquisa antes de você de fato fechar o negócio, né? Porque vai que você faz um negócio ruim, aí depois não tem como voltar atrás, vai ter que ficar com o carro assim mesmo. Quando eu fui ver o meu carro, né, no sábado, no dia que eu comprei ele,
digamos assim que eu não sabia dirigir. Vamos só supor que eu não sabia dirigir. Não, brincadeira. Quando eu comprei o meu carro, eu não sabia dirigir e eu também não tinha habilitação. Foi um pouco de loucura você comprar um carro sem saber dirigir? Talvez. Mas calma que tem uma explicação plausível, tá? Quando eu comprei, eu tava finalizando o processo da minha habilitação. Então, eu tinha acabado de terminar as minhas aulas teóricas e ia começar as aulas práticas. Então, assim, até dezembro, né, até o final daquele ano, do ano passado, no caso, eu ia tirar a habilitação, né? Então, já tava tudo certo, já tava tudo pago. Então, foi por isso que eu comprei o carro. Eu, obviamente, não ia comprar um carro sem saber dirigir, sem previsão de quando eu ia aprender, de previsão quando eu ia pegar a minha CNH. Então, assim, né? Tava tudo planejado, calma, tava tudo planejado. Quando eu fui entrar em contato com eles, eles perguntaram se eu tinha habilitação. Assim, eu acho que não é obrigatório você ter, tá? Eu acho, porque a minha mãe tem carro no nome dela e ela não tem habilitação, ela não dirige. Mas, enfim, eu expliquei pra eles que eu já tava finalizando o meu processo, que a minha habilitação já ia ser finalizada em dezembro. E de fato foi, eu peguei a minha habilitação em dezembro, Jesus, eu passei muito. Já vai fazer um ano. Eu tô parecendo um palhaço, meu Deus. Olha, socorro. Então, assim, eu já tinha habilitação e eu expliquei tudo pra eles e, assim, não foi um problema, eles não questionaram mais nada além disso. Mas vem o test drive, né? Que é você ir lá e dirigir o carro que você quer comprar, ver se tá tudo certo. Eu não sei se é assim em todas eu não sei se é assim em todas as agências, mas na que eu fui, a gente foi. Meu namorado dirigiu pra mim, porque eu não sabia dirigir. Então ele dirigiu pra mim e ele viu alguns probleminhas, algumas coisas que não estavam tão boas no carro. A gente falou pra eles e eles consertaram antes de me entregar o carro. Então, por exemplo, ele falou que a embreagem tava muito dura, o retrovisor do meu carro é elétrico, então o retrovisor não tava funcionando. E tudo isso a gente falou pra eles, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. A marcação da gasolina também tava errada, ele tava marcando errado, não tava marcando certo, ficava oscilando, tava uma bagunça. Então a gente falou e eles consertaram tudo isso antes de me entregar o carro. Eu comprei o carro dia 20, depois de 7 dias eu fui lá buscar, então dia 27. Eles conseguiram arrumar tudo, a única coisa que eles não tinham arrumado era o retrovisor, mas depois de um tempo eu levei lá e eles arrumaram certinho pra mim, sem contar que tem a garantia, né? Então foi por isso que eu escolhi comprar em agência, porque como eu não entendo muito bem de carro, eu preferi comprar em um lugar onde eu teria uma assistência, teria ali o seguro dele, digamos assim, que é 3 meses ou 3.000 quilômetros rodados. Então, se você rodar 3.000 quilômetros em um dia, você já perde ali o seguro. Não é seguro, eu esqueci o nome, mas eu vou falar seguro. E se você ficar os 3 meses, depois dos 3 meses, você também já perdeu. E aí, se acontecer qualquer coisa, já é culpa sua, você que vai ter que arcar. Então, no test drive, se você também não entender muito de carro, é legal você levar alguém que entenda, né? O meu namorado já tinha tido um monte de carro, ele já dirige há muito mais tempo do que eu. Então, eu escolhi levar ele porque eu sabia que se tivesse alguma coisa errada, ele ia me ajudar. Até porque, gente, quando eu comprei o carro, eu nem sabia o que perguntar. Eu não sabia. Apesar que o vendedor entrou em contato comigo e eu mandei, tipo, meu namorado, cara, o que eu pergunto do carro? Tipo, o que é importante eu saber do carro? Eu não faço a mínima ideia. Ele falou, pô, pergunta da documentação, do IPVA, se o negócio tá tudo em dia, se tem multa. Tanto é que o meu carro, ele tinha algumas multas. Quando a gente tava lá, depois de teste prestes a assinar o contrato, meu namorado puxou a placa do carro e ele viu que tinha algumas dívidas lá. E aí a gente questionou, a gente perguntou, né? Falou, que a gente viu aqui que tinha algumas dívidas, e aí como que funciona essa parte? E ele falou, não precisa se preocupar, porque a gente vai quitar todas essas dívidas antes de entregar o carro pra você. Então o carro, ele vai zero. Tipo, dívidas que eu falo de multa, sabe? Então o carro, assim, vai zerado pra você, vai sem nada. Então, eu, por exemplo, se fosse sozinha, nunca que eu ia, sabe, pensar em puxar a placa pra ver se tinha multa. Eu não ia pensar nisso. Então, é legal que você leve alguém que entende. Se você quiser levar um mecânico também, seu de confiança, eu acho que é bem legal. Então, essa parte, assim, muito obrigada, meu namorado, porque me salvou, que senão eu ia, não ia nem fazer test drive, não ia fazer nada.
Mas eu acho bem... Gente, que loucura, né? Quem compra um carro sem saber dirigir? Mas é a vida, entendeu? Acho que às vezes você tem que fazer umas loucuras dessas, entendeu? Às vezes é isso mesmo. Tem que ir lá, tem que dar de doida. Mas no final deu tudo certo. O meu namorado dirigiu, o carro era ótimo, eu gostei, o preço foi bom. Eu não sei se eu falei, mas o valor... Cara, hoje o dia, assim, tá... Tiraram o dia pra tirar minha paciência, viu? Porque eu estava quase finalizando esse vídeo e o celular parou de gravar. E eu já não lembro mais onde eu estava. Então, olha que coisa boa, né? Eu acho que eu tava falando do valor que eu dei de entrada no carro. Como eu falei, o meu carro foi 20 mil reais. Com o financiamento, ficou uns 30... Não vamos falar do financiamento, não, que eu fico triste, tá bom? Mas, enfim, eu dei 5 mil reais de entrada no meu carro. Então, eu fiquei juntando durante aqueles 2 anos. E eu dei os 5 mil, mas eu tinha um pouco mais disso na conta. Então, eu acho que é bem legal quando você for ver lá quanto que eles aceitam de entrada, você já ter um pouco mais do valor da entrada. Por quê? Porque, infelizmente, gente, comprar o carro não é só comprar o carro. Comprar o carro não é só comprar o carro. Você precisa ter o dinheiro de gasolina, que tá muito cara. Você tem que ter dinheiro de manutenção, para caso o carro dê algum problema. Sei lá, gente, um pneu fure, entendeu? Se fura o seu pneu, se fura o seu pneu, Jesus, aí depois se fura o step. Como é que faz? Entendeu? O pneu é caro. Então, assim, é legal que você tenha, além do dinheiro da entrada do carro, um dinheiro pra você arcar com qualquer emergência, né? Que tenha no carro. Então é isso, gente. Eu acho que esse foi o vídeo. Eu não sei se esse vídeo ficou bom. Não sei nem se eu vou postar esse vídeo porque... Ai, me irritei, entendeu? Teve os cortes, eu já me perdi. Não sei nem se eu falei coisa conexa com outra coisa. Mas, enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido mais ou menos como funciona o processo para comprar, e, enfim, essas burocracias que são um pouco mais chatas e eu, sinceramente, não vejo o pessoal falando aqui, ou pelo menos quando eu pesquisei, eu não vi ninguém falando sobre isso. Então, eu acho que é legal a gente ver, como eu falei, se você não viu o vídeo do carro, eu vou deixar ele no card, então tá aparecendo aqui em cima. E aí você vai lá, dá uma olhadinha no carro. Se vocês quiserem mais vídeo falando sobre o carro, como eu falei, eu sou recém-habilitada, então eu ainda tô superando muitos medos. Por exemplo, o medo de dirigir, que foi superado há muito pouco tempo e não totalmente superado. Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso, dirigindo com vocês, falando como eu perdi um pouquinho do medo de dirigir, entendeu? Porque eu ainda não perdi o medo 100%, eu não pego o trânsito, eu não pego semáforo, eu não pego subida, eu evito o máximo que eu posso. E aí a gente conversa mais sobre o carro, que eu acho que é um tema bem interessante pra quem tá planejando comprar o seu. Quando eu não tinha o meu ainda, eu amava ver esses vídeos, então se vocês quiserem, eu consigo trazer aqui também pra vocês. Então, é isso. Eu fiquei linda e bela com a minha maquiagem toda torta. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever nesse canal e de comentar se você quer mais vídeos do carro ou qualquer outro tema que você queira ver por aqui também. E é isso, um beijinho pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!